Mas então, gente, o Neymar tá voltando aí. Tomara que fisicamente fique tudo bem com o jogador brasileiro depois de mais de um ano nessa lesão complicadíssima. Quando eu falo de Dorival Júnior, é porque o próprio Dorival já falou que o Neymar bem fisicamente é um nome que volta para a seleção brasileira e tudo mais. Claramente é um cara que poderia ainda estar no ambiente, no universo de Liga dos Campeões, mas ele está voltando a jogar na Liga dos Campeões Asiática. Então, eu não sei como que vocês veem esse momento da carreira do brasileiro. Então, ele tem que voltar a ser jogador de futebol. Um ano parado, hoje ele entrou aí no minuto 77. Que volte, se sinta bem, jogue, que ele jogue futebol por enquanto. Que depois a gente vai ver se ele tá jogando bem ou não. Por enquanto ele tem que voltar a jogar. Aqui, por exemplo, o Gavi teve uma lesão muito parecida com a dele. O tempo de recuperação dos dois foi muito parecido também. Eu sei que todo mundo fala que o Neymar, que as recuperações, que o Neymar, que a noitada e tal, beleza. O Gavi voltou em 11 meses e 1 dia. O Neymar voltou em 12 meses e 5 dias. Não é uma diferença nada considerável, é bem ok. Um tem 33 anos, o outro tem 19. Então, os prazos eu acho que estão bastante condizentes e coerentes. Ele tem que jogar, cara. Ele tem que jogar, ele tem que ser jogador de futebol de novo, ele tem que estar na seleção. Se ele tiver 80%, ele tem que estar. Agora, aqui eles falam, cara, só esperem alguma coisa do Gavi, do velho Gavi, lá para dezembro, janeiro. Que é aí que ele vai conseguir jogar. Então, mais ou menos, eu imagino que com o Neymar também seja por aí. Que dezembro, janeiro, ele esteja 100%. O contrato dele vai acabar, ele vai ter 33 anos, 2025, e vai estar livre. Eu acho que dá para alguém apostar nele de novo. Se ele quiser voltar para o Brasil, um ano se preparando no Copa do Mundo, em casa, eu acho que o Neymar também precisa ganhar de novo a torcida brasileira. Tirando, eu acho que a bolha futebolística, e olhe lá a bolha futebolística, tem muita gente que tem muitos senões com o Neymar, por várias questões dele fora de campo, então acho que também é importante que ele ganhe, não só a torcida de futebol, mas em ano de Copa do Mundo, que ele ganhe o brasileiro em geral, para ir para a Copa do Mundo com um pouco mais de paz. Mas ele também pode jogar na Europa. O Neymar tem bola, ele tem. Outra coisa é físico, outra coisa é se você pegar nos últimos 6, 7 anos quantas vezes ele jogou e quantas vezes ele ficou fora, ele ficou mais fora do que jogou. Essa é outra questão. Mas bola ele tem para jogar em muito mais do que time de pote 3 de Champions. Pote 2, pote 1. Arthur. Eu acho que vai dar certo essa. Calhou muito bem esse retorno na Liga Árabe. Eu acho que ele vai saber gerir junto com o Jorge Jesus, junto com o time do Al Hilal, que é bom para a Liga Árabe, né? Que é um time campeão, enfim. Fazer o melhor retorno possível a nível de recuperação. Acho que vai ser um projeto de recuperação do Neymar, essa reta final, ou esse final de passagem pelo Al Hilal. Não sabemos o que vai acontecer, né? Se ele vai renovar, se ele vai ir para o Brasil, se ele vai para. Enfim. Mas nesse momento é bom ele estar lá, né? Porque eu acho que o ritmo é diferente, o nível pode ser diferente e ele tende a voltar a ser o Neymar que a gente espera que ele volte. Agora, o meu ponto é o seguinte: o Neymar sente falta da Liga dos Campeões, mas a Liga dos Campeões também sente falta do Neymar, assim, como evento. Eu acho uma pena grandes nomes saírem do centro do futebol europeu, saírem da Champions, e se o Neymar voltar, ele volta ao centro das atenções novamente. Porque para mim o Neymar, se tiver bem fisicamente, sem ter que um clube pagar, desembolsar 100, 150 milhões para contratá-lo, pagando só salário, ele tem espaço praticamente em todos os lugares do futebol europeu. Todos os lugares. Porque talento, ele é um cara geracional. Dos últimos 20 anos, ele é a grande bomba que surgiu no futebol brasileiro, né? Em termos de talento, em termos de individualidade e até em termos de performance. Ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira e não foi pelo Neymar que o Brasil caiu para a Croácia. Muito pelo contrário, né? Porque às vezes mistura-se muitas coisas. Então eu acho que seria muito legal ter o Neymar de volta na Champions e, enfim, é uma porta que vai se abrir para ele se ele voltar fisicamente a estar bem. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Neymar será cobiçado por clubes europeus. Eu fico ok, até aqui. Pra mim já te falou tudo que tinha que ter falado. Foi embora. Eu fiquei na dúvida se era eu travando ou se foi o Quesada. Mas enfim. Cara, primeira prateleira de Europa eu não consigo ver não, tá? Só se houver uma recuperação de um Neymar pré-reta final de PSG. Não um Neymar pré-lesão, essa última.
porque o Neymar pré-reta final de PSG, que não conseguia estar em forma para os grandes jogos, ele não tem espaço nas principais equipes do futebol europeu, infelizmente. Então, o pré-reta final de PSG é antes da Copa de 2022. Porque logo depois da Copa ele volta e ele é expulso, aí ele fica suspenso, aí ele joga, ele se machuca, aí ele volta mais ou menos assim contra o Bayern, se eu não tô enganado. Não, joga, acho que ele, Messi e Mbappé entram no segundo tempo contra o Bayern. Aí ele tem a lesão séria, aí ele não joga mais PSG, aí depois ele vai pro Al Hilal e tem outra lesão séria. Eu tenho a sensação de que quando ele joga bem. O Neymar não joga mal. O Neymar teve alguns maus momentos, mas normalmente quando ele joga bem. O problema é que normalmente ele não joga. Nos últimos 7 anos, ele ficou mais fora do que dentro. Então, assim, para pagar, é o que o Arthur estava falando, eu concordo bastante. Para pagar 100 milhões, que foi o que o Al Hilal pagou para levar. Ele tinha um salário no PSG, dizem que de 40 milhões de euros. Se é para ter um salário de 9, 4,5 limpos, mais ou menos. Um salário de um bom jogador dos grandes clubes. Salário de 9, 10 milhões de euros grátis, eu acho que muitos podem apostar. Da primeira prateleira. Da primeira prateleira. Eu acho normal que se aposte. Caso ele jogue agora de outubro até agosto, até junho, sei lá quando que vai, bem, caso ele jogue e jogue bem, para padrões de Arábia Saudita, eu apostaria, porque é barato, te traz um retorno fora de campo muito grande, que é muito importante. E se não der certo, se ele fizer um contrato de 1 ano, cara, 1 ano não faz dar certo, banco de reservas e tal, eu acho que ele vai querer dar muito certo, porque é Copa do Mundo. Assim, é 1 ano antes de Copa do Mundo, ele tem que colocar faca nos dentes e não tirar hora nenhuma. Eu acho que é um muito bom negócio pré-Copa. Se ele quiser fazer um contrato de 3 anos, eu já não sei do ponto de vista o que ele vai ser depois da Copa do Mundo, tanto que ele vai estar motivado. Mas eu acho que o ano do Neymar pré-Copa, se as lesões deixarem ele jogar, eu acho que tem tudo para ser um bom ano. É um grande si. As lesões deixarem o Neymar jogar, infelizmente, porque esse é o retrato dos últimos anos da carreira dele. Mas, enfim, voltou hoje e acompanharemos aí para ver se... Enfim, em março já tem data FIFA de novo. Acho que para novembro fica muito em cima, né? Mas em março já tem data FIFA de novo. Você levaria já em novembro? Eu levaria. Ah, já. Para jogar 15 minutos, para estar lá. 15 minutos. Para estar lá, né? Uhum. Então vamos ficar de olho. Daqui a pouco tem data FIFA de novembro para ver se o Neymar volta para a seleção brasileira pela primeira vez desde a Copa do Mundo, né? Até para reconectar, né? Até para reconectar, que nem eu reconectei aqui, com o público da seleção brasileira. O público... Está acontecendo um fenômeno no Brasil, que acontece algumas vezes, mas talvez dessa vez mais acentuado, que foi apaziguado um pouco com as 2 vitórias, enfim, mas que o distanciamento do público com a seleção. O Neymar é um grande craque, ninguém duvida disso. Então, portanto, ele voltando, as pessoas ligam a TV para assistir, sacou? A audiência sobe. Se o Neymar jogar no Bayern de Munique, a gente vai tratar o Bayern de Munique diferente. Se o Neymar jogar no Arsenal, o Arsenal vai ser o principal time da transmissão. Se o Neymar jogar no Benfica... Da nossa transmissão. Do Brasil. Do Brasil. Sim. Brasil. Que é um público considerável dentro do universo futebolístico, né? Eu acho que sim. Ele é um cara que tem esse poder de fazer as pessoas se interessarem muito pela seleção novamente.